Você quer saber quais são os motivos, as razões históricas para que as 13 colônias da América se rebelassem e proclamassem a sua independência de sua metrópole, a Inglaterra? Nesse vídeo eu vou te dar 10 motivos para que esses colonos se sentissem motivados a lutar pela sua liberdade. Esse vídeo é para você estudante, para você que gosta da história dos Estados Unidos e para você que sempre quer saber um pouco mais. Gostou dessa proposta? Então seja bem-vindo, você chegou ao lugar certo. Eu sou o professor Bruno Tulux e vou te ajudar a entender essa história. O início da exploração colonial inglesa no continente americano tem como data inicial o ano de 1607, no atual estado da Virgínia, e com objetivos bastante distintos. Na transição do século XVII para o século XVIII, essas colônias já se organizavam em dois grandes grupos. De um lado, as colônias do norte, também chamadas de Nova Inglaterra, e as colônias do centro. E do outro lado, as colônias do sul, com um modelo exploratório mercantil muito parecido com o do Brasil, por exemplo. E até meados da década de 1770, mais precisamente no dia 4 de julho de 1776, as colônias inglesas se uniram e proclamaram a sua independência. Mas você sabe quais foram os motivos que levaram ao desgaste dessa relação entre colônia e metrópole, que chegaram à ruptura completa até o surgimento dos Estados Unidos? Então fique ligado nesse vídeo, porque eu vou começar a te apresentar esses 10 motivos que contribuíram efetivamente para a concretização da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Motivo 1. A excessiva taxação inglesa sobre sua colônia. O século XVIII ficou marcado por uma série de conflitos entre as nações europeias. E um desses conflitos teve impactos diretos na América. Isso mesmo, na América. A Guerra dos Sete Anos, conflito realizado entre 1756 e 1763, que envolveu França e Inglaterra e foi vencida pelos ingleses, gerou como resultado imediato a perda de territórios franceses na América do Norte. E essas terras foram repassadas para Espanha e Inglaterra, vitoriosos nesse conflito. Mas os gastos decorrentes dessa batalha recaíram sobre os colonos ingleses na América, bem como os gastos com a manutenção de um exército permanente inglês em território americano. E essas novas obrigações financeiras não foram muito bem aceitas pelos colonos. Motivo 2. Interferência política da Inglaterra em assuntos coloniais. Após o desgaste provocado pela cobrança de novos impostos, os colonos ingleses optaram em expandir seus domínios para o oeste, mas obviamente encontraram um obstáculo: os povos nativos da América do Norte, que resistiram e que a partir daí passam a viver em clima hostil, colonos e indígenas. Em 1763, o rei inglês George III garantiu aos povos nativos da América a posse sobre territórios que ficavam entre o rio Mississippi e os montes Apalaches, interferindo excessivamente em assuntos coloniais, fato que desagradou muito os colonos ingleses na América. Motivo 3. Lei do Açúcar, de 1764. Criada para substituir a antiga Lei do Melaço, essa nova lei reduziu quase que pela metade do preço o valor do melaço vendido aos colonos ingleses. E o melaço da cana-de-açúcar era um item essencial para a produção do rum. Em contrapartida, a Inglaterra criava impostos adicionais sobre o açúcar, que era a matéria-prima básica para a produção do melaço. Essa medida tentava forçar os colonos ingleses na América a comprar o melaço produzido pelos colonos ingleses nas Antilhas, mas obviamente não foi a melhor escolha da coroa britânica, e a necessidade tanto do açúcar quanto do melaço se dava por serem itens fundamentais para se produzir o rum, que era a moeda de troca utilizada na aquisição de trabalhadores escravizados da África, peça fundamental para o funcionamento da estrutura exploratória das colônias do Sul. Motivo 4. A Lei da Moeda de 1764. Criada inicialmente em 1651 e atualizada em 1764, essa lei proibia a emissão de papel moeda pelas colônias inglesas na América. Pela carência de dinheiro em espécie, muitas transações econômicas dessa época eram feitas com base na troca dos produtos. Mas com o passar do tempo, alternativas como a criação de uma moeda local americana foram aceitas pelos colonos para dinamizar essa atividade comercial.
A grande questão era o pagamento de mercadores ingleses, que recebiam esses papéis e os levavam para a Inglaterra, sem que os mesmos alcançassem o mesmo valor na Europa. A saída? Proibir a circulação dessa nova moeda, fato que impedia o desenvolvimento econômico das colônias americanas. Motivo 5. A Lei do Aquartelamento de 1765. Com a motivação de que as forças militares britânicas estariam na América para proteger os colonos americanos, essa lei definia que as tropas britânicas deveriam ser hospedadas pelos colonos da América por quanto tempo fosse necessário. E o fornecimento de mantimentos também seria uma obrigação dos colonos. E obviamente, essa lei não foi das mais bem aceitas pelos colonos. Perceba que todas essas leis reforçam e alimentam um sentimento revanchista entre colonos e sua metrópole, a Inglaterra. Obviamente, toda essa situação fez surgir uma característica própria dos Estados Unidos. As forças militares desse país estão sempre prontas e preparadas para uma guerra. E após a consolidação dos Estados Unidos como uma das maiores potências econômicas do mundo, já no século XX, essa questão fica cada vez mais evidente, especialmente na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos mostram toda a sua força e o seu poderio militar em um conflito de proporções globais. E se você gosta de vestir a história, assim como eu estou fazendo, usando essa camiseta Tank Destroyer, que faz menção às forças blindadas utilizadas pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, acesse o site da Overlord Store. Eu vou deixar o endereço dessa loja, especializada em camisetas de guerra e históricas, na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar dezenas de estampas de camisetas que fazem menção às guerras e a eventos históricos. E para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho um cupom que te dá 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto na compra das suas camisetas. Depois que você escolher suas camisetas, digite no campo do cupom Tulux História, tudo em maiúsculo, como está aqui na tela. Pronto, você vai adquirir um produto Overlord Store de extrema qualidade que pode ser enviado para o Brasil todo. Eu mesmo já uso produtos Overlord Store há muito tempo. É só conferir nos vídeos antigos do canal. Essas são as camisetas mais legais sobre guerra e eventos históricos. Mas atenção, o cupom é válido somente para as camisetas que não estão em preço promocional. E todas as vezes que você adquirir uma camiseta Overlord Store utilizando esse cupom, você me apoia e me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Eu espero que você goste dessa dica, aproveite o cupom e vista a história no formato de camiseta. Agora vamos voltar para o sexto motivo da revolta dos colonos ingleses com a Inglaterra, pois eu tenho certeza que o último vai te surpreender. Motivo 6, Lei do Selo, de 1765. Essa lei, publicada pelo parlamento inglês, definia que todos os documentos que circulassem pela colônia deveriam utilizar um selo que era fornecido pela metrópole, mesmo que sua circulação fosse restrita ao território colonial. Jornais, livros e documentos, todos deveriam recolher essa taxa, o que sobrecarregava ainda mais os colonos. Sua impopularidade fez com que essa lei fosse revogada em 1766. Motivo 7. Atos Townshend, de 1767 e 1768. Esses atos ou leis foram instituídos pelo parlamento inglês, criando tribunais alfandegários na colônia e também novos tributos sobre produtos de uso cotidiano, como vidro, papel e chá. Eram itens comuns utilizados no dia a dia, e esses novos impostos recaíam sobre uma população já muito insatisfeita e que nesse momento já contestava com bastante intensidade as diretrizes do governo metropolitano. Motivo 8. A Revolução Industrial, que aconteceu em meados do século XVIII. A mudança de um sistema de produção de manufaturas para um sistema de produção fabril exigia cada vez mais e mais matérias-primas, especialmente para a indústria têxtil inglesa, em ascensão nesse período. O algodão produzido pelas colônias do sul abastecia o sistema fabril inglês, promovendo a intensificação da política mercantilista sobre essas colônias. Essa necessidade por uma produção cada vez maior foi gradativamente pesando sobre a já onerosa estrutura produtiva e criando um clima de insatisfação ainda maior. Motivo 9. A Festa do Chá de Boston, de 1773.
Com o declínio da Companhia das Índias Orientais, que controlavam o comércio britânico com as Índias em 1773, a coroa britânica concedeu a essa companhia o monopólio da venda de chá para os colonos ingleses na América. Essa foi uma medida que afetou o consumo diário de chá, herdado dos ingleses, já que esse produto aumentou repentinamente de preço. Descontentes com várias situações, mas especificamente com o aumento do chá, os colonos promoveram um grande protesto contra o governo britânico. Nessa ocasião, os colonos se rebelaram em 13 de dezembro de 1773, atirando o carregamento de chá de 3 navios atracados no porto de Boston ao mar. Mas o interessante é que para acessar essas embarcações e para fugir da fiscalização britânica, esses colonos se vestiram de índios. Evidentemente, o governo britânico não gostou nada dessa movimentação revoltosa, tanto pela contestação dos colonos, quanto pelos prejuízos com o chá que foi lançado ao mar. Motivo 10. Decreto das Leis Intoleráveis. A situação entre a Inglaterra e sua colônia na América estava cada vez pior. Após o incidente do chá lançado ao mar em Boston, a Inglaterra intensificou ainda mais a opressão sobre os colonos e publicou uma série de leis no ano de 1774. Essa lei fechou o porto de Boston até que os colonos indenizassem a companhia de comércio com os prejuízos do chá lançado ao mar. Além disso, ainda previa a suspensão de reuniões feitas pelos colonos, proibiam manifestações públicas contra a administração metropolitana, que os ingleses que cometessem crimes seriam julgados somente por leis inglesas fora das colônias. Reforçava a lei do aquartelamento, o que previa de certa forma uma intensificação da presença das forças britânicas em território americano, e reduzia o território das 13 colônias em favor do Canadá. Obviamente, essas leis, nominadas pelos colonos como leis intoleráveis, foram o estopim para a Revolução Americana e a consequente declaração de independência das colônias. Todos esses acontecimentos levaram os colonos em busca de uma articulação buscando a sua independência. Assim, em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental, evento que ocorreu na Filadélfia. O Congresso exigia da Inglaterra uma revisão das leis impostas, determinação parcialmente aceita pela coroa britânica, mas que, em contrapartida, levou ao aumento de tropas imperiais na América. Os primeiros confrontos bélicos passaram a acontecer e não demorou muito para que um novo congresso fosse convocado. Em 2 de julho de 1776, durante a realização do Segundo Congresso Continental, foi declarada a separação das 13 colônias. E em 4 de julho foi publicada a Declaração de Independência, assinada por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e Samuel Adams. Porém, a independência dos Estados Unidos ainda não estava concretizada, mas esse será um assunto para um próximo vídeo. Você que assistiu esse vídeo até aqui, vou pedir para que deixe a sua impressão, seja com um like, com um comentário ou compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Mas deixe a sua opinião sobre um tema que pode futuramente ser trabalhado aqui no canal. Não deixe de fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Assim você terá acesso aos vídeos que eu publico semanalmente. E para você também vou deixar uma recomendação de um vídeo que eu gravei sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado e espero encontrar você em um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!